A viagem da alma após a morte. Pessoas de um pequeno acampamento de pastores de renas se reuniram na tenda do xamã. Havia acontecido uma desgraça. Tapir não regressara da caçada e todos pressentiam que algo estava errado. Ian e Safira voaram do lado de fora da tenda, mas viam tudo o que acontecia lá dentro. Em seu traje xamânico, Khan pegou um tambor, começou a bater nele com uma câmara, chamando os espíritos auxiliares. Eles se reuniram em um único campo energético e apoiavam todas as ações do xamã. Logo a seguir, ouviu-se uma coruja piar e um corvo grasnar. Um corvo e uma coruja eram os espíritos auxiliares, que voavam em círculo ao redor da tenda. Um esquilo juntou-se a eles, correndo em círculos na superfície externa da tenda. Uma raposa que se agitava e ganhia, e muitos outros espíritos. Tapir está vivo? Vivo. Onde está ele? Na curva do Rio Negro. O xamã começou a bater no tambor com mais intensidade, invocando Timbu, o espírito do êxtase xamânico. Na forma de um cervo, ele galopou até o xamã. Ele o selou e começou a chamar o espírito ancestral do xamã. O xamã anterior da tribo apareceu do mundo dos mortos. Me mostra o caminho até Tapir. A seguir, Khan se dirigiu ao espírito do lugar, Ayami. Ó grande Ayami, ajude-nos. Não mate o caçador Tapir. Nosso acampamento serve você fielmente. Não faz nada de mal aos seus animais e à sua terra. Faça o bem. Seja misericordioso conosco. Ayami apareceu como uma figura enorme, semelhante à Rainha da Neve. Ela se elevou sobre a floresta e deu um sinal de aprovação, acenando com a mão na direção do Rio Negro. Ahrim saltou para a geada, em um delicado traje xamânico. O filho de Ahrim, Kite, já estava sentado no trenó. Khan corria para a neve profunda, à frente do grupo, trazendo a rena com ele. Seguindo, voavam os espíritos ajudantes. Por vários quilômetros, Khan correu incansável, conduzido pelo espírito do antigo xamã, direto para seu destino. Ele previa o caminho através de seu olhar, contornando desfiladeiros, fossas, troncos de árvores caídas. Um grupo de espíritos ajudantes voava à frente, e Khan cavalgava em seu servo Timbu. Ele sabia exatamente o caminho até Tapir. Ele estava inconsciente, à beira do rio, e quase morria congelado. Uma matilha de lobos já estava sentada ao longe, esperando por sua presa. Depois de resgatar Tapir, Khan colocou o caçador no trenó e novamente correu à frente dos servos, regressando. Dentro da tenda, todos os seus parentes o esperavam. Tapir foi colocado no centro, mais perto da lareira, e Khan Ahri pegou o tambor e, batendo nele, começou a cantar. E para trazer de volta a alma de Tapir, que havia voado para fora do corpo físico e flutuava na fronteira com o mundo dos mortos, ele foi para o mundo inferior. Khan voou em seu servo Timbu para o plano sutil, acompanhado por espíritos ajudantes, e com a ajuda de um ancestral, encontrou a alma de Tapir. Irmão, é muito cedo para você nos deixar e ir para Erlik. Venha conosco, vamos voltar. Tapir, surpreendido, voava por mundos invisíveis, mas seguiu Khan. Eles voavam para dentro da yurta, e Khan o empurrou de volta para dentro do corpo. Tapir acordou e começou a cair em si, mas ainda estava muito doente. Khan começou a bater no tambor e pedir ajuda de Ayami, dos espíritos ajudantes, do xamã ancestral, para devolver Kut, a força vital, ao caçador, para Tapir se recuperar.
As pessoas do acampamento também se preocupavam com ele, e assim alimentavam-no com a sua força, que era concentrada por Khan e direcionada para sua recuperação. Sentindo que Tapir melhorava, Khan liberou Timbur, deu recomendações do tratamento e completou o ritual. As pessoas começaram a se dispersar e carregaram o caçador para sua tenda. Yan ficou maravilhado com a força e a habilidade do xamã. Safira explicou para ele. Ele não ficou assim de imediato. Claro, ele era talentoso desde a infância, e os espíritos o escolheram para ajudar a tribo, mas ele resistiu e não quis o destino de ser um xamã. Mas os espíritos começaram a trazê-lo para o plano sutil, comunicando-se constantemente com ele. Ele parecia estar enlouquecendo. Teve uma doença xamânica, mas mesmo assim, eles o ensinaram a entrar no mundo sutil, e ele aceitou seu destino, e se tornou um Khan. Mas então é possível forçar uma pessoa a se desenvolver? Espiritualmente não, mas você pode obrigá-la a adquirir habilidades. São coisas diferentes. Khan simplesmente serve à tribo, sua egrégora, o espírito desta tribo, o que pode morrer aqui sem o Khan. E para isso, seus espíritos o carregam de força. Mas onde já existe civilização, a ajuda de Khan não é mais necessária. Restam apenas xamãs fracos, pois a força é dada com o propósito de sobrevivência da tribo. Yan e Safira voaram até o xamã. Ele os notou. Yan perguntou como ele se tornou um Khan. Quando o antigo xamã morreu, ele frequentemente aparecia em meus sonhos. Mesmo durante o dia, eu comecei a vê-lo. E minha avó me disse que os espíritos haviam me escolhido para ser xamã. Mas eu não queria esse dom, já que o Khan não pertence a si mesmo. Ele vive apenas servindo as pessoas, 24 horas por dia. Se algo acontecer com alguém, então Khan deve ajudá-lo abnegadamente. E é difícil quando você não pode se negar a fazê-lo. Os espíritos fazem você ajudar a todos. Eu resistia, mas meus parentes falecidos viram em mim as habilidades de um médium. Uma pessoa que podia falar com os espíritos. E liderados pelo antigo xamã, eles começaram a puxar minha alma do corpo. Comecei a ter visões. Eu via os espíritos, os ancestrais, o plano sutil, em pleno meio-dia, como alucinações. E tive uma doença xamânica. Eu delirava, conversava com eles. Eles me encorajavam a me tornar um Khan, pois eles realmente queriam ajudar seus parentes. Mas sem um xamã, eles não podem fazer isso. Eu fugia, ia para a taiga. Muitas vezes sentava ao lado das arancas, onde estavam os restos mortais do xamã ancestral, perto da árvore xamânica, na qual estavam pendurados seus antigos objetos quadrados, tambores, canlas, seus trajes. Os ancestrais, junto com os espíritos ajudantes, tiraram a alma do meu corpo e me ensinaram como viver em seu mundo. Aprendi a circular em um corpo sutil, a me comunicar com os espíritos. O velho Khan me ensinou como fazer isso. Então, peguei um tambor e comecei a cantar, para ganhar controle sobre esses estados. Quando o tambor está nas minhas mãos, sou o Khan. Caso contrário, me desligo e vivo como uma pessoa comum. As pessoas começam a vir até mim procurar ajuda. Perguntam como estaria o tempo e onde seria melhor caçar os animais. Isso é muito importante e meus ancestrais explicaram isso tudo. Eles sabem tudo, por exemplo, como curar alguém. Mas você próprio faz algo para ajudar as pessoas. Sim, às vezes tenho que fazer. Recentemente, por exemplo, o filho de Bia morreu. Ela estava muito preocupada. Sua alma voou para o mundo dos mortos. Ela se sentia perdida, não reagia a nada. Voei para lá, devolvi sua alma ao corpo, cortei esse contato e ela se sentiu muito melhor. Às vezes eu faço sacrifícios. Por exemplo, a pessoa adoeceu e a doença significa que um espírito maligno se apossou dela. Transfiro para um servo e ele é enviado para a taiga. Então a pessoa se recupera. Se há uma doença grave, a força dos ancestrais não é suficiente. Então eu tenho que matar um servo. Eles se alimentam de seu sangue. As forças retornam e afastam o espírito maligno da pessoa. E eu pensava que a causa das doenças eram bactérias.
Os vírus são os corpos físicos dos espíritos malignos. Eles vivem neles. O cartoon é baseado no livro A Viagem da Alma Após a Morte. Encontre A Viagem da Alma Após a Morte no website amazon1.org/books. Conheça práticas interessantes e conhecimentos espirituais nos websites de nossos parceiros. Você encontrará detalhes na descrição do vídeo.